Tudo bem? Como é que estão lá no NAS? Já estão fazendo a impugnação? Já sim. Já entregaram? Não, Ainda semana não. que Ah, tá. É porque hoje eu resolvi dar essa aula para recapitular a impugnação e contestação. E também para trazer, né, para tirar dúvidas, porque eu sei que vocês têm que entregar essa petição, né, logo no NAS. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é estabelecer quais as fases, né? Quais as fases do procedimento comum, que é o procedimento que vocês estão praticando e vendo tanto na minha matéria quanto no NAS, né? Bom, a fase postulatória é aquela que envolve o momento em que as partes elas apresentam a demanda ao Poder Judiciário, onde há o pleito, né? Onde irá haver o pleito. Vou passar para baixo, que a gente vai no fluxograma, que é melhor. Aqui. Todo mundo vendo aí, né? Bom, então essa fase postulatória, as fases do procedimento comum. A fase postulatória, ela engloba a petição inicial, né? Que deve seguir os requisitos previstos no artigo 319, a conciliação, a audiência de conciliação e mediação, depois vem resposta do réu, a contestação, e a fase que vocês estão agora, que é a impugnação ou réplica, né? Então, vocês estão ainda, né, no processo que vocês estão fazendo, né, elaborando para o NAS, vocês estão ainda na fase postulatória. E a impugnação à contestação, ela é uma peça em que o requerente ele vai se manifestar a respeito do que foi trazido a respeito de preliminares e com relação ao mérito na fase da contestação, na peça processual de contestação. Então, tudo que foi alegado na contestação tem que ser rebatido na fase da impugnação, ou seja, na réplica. Então, primeiramente, vocês irão estabelecer aquele processo, né, aquelas fases que eu passei para vocês no modelo, né, da impugnação-contestação que está no AVA. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é endereçamento, né? O endereçamento, ele é para uma comarca específica, por quê? Porque o processo já está em andamento. Então, você deve endereçar para a comarca competente onde o processo está tramitando. Posteriormente, vocês irão colocar o número do processo, né, ao canto esquerdo. E depois vocês irão qualificar, colocar o nome das partes. Qualificar, né, a gente fala qualificar, mas é o quê? Indicar as partes envolvidas no processo. Uma vez que vocês já qualificaram tanto o requerente quanto o requerido já foram qualificados. Ambos nas suas peças, né? Ambos, o requerente na peça inicial, né? Na petição inicial, e o requerido foi devidamente qualificado na contestação. Então, não há necessidade de vocês qualificarem de novo as partes envolvidas. Não há necessidade. Salvo se houver qualquer mudança, por exemplo, de endereço, né, do requerente, alguma coisa específica. Porém, em regra, não há necessidade de qualificar as partes novamente. Depois disso, vocês irão trazer à tona um relatório sucinto do processo. Esse relatório sucinto do processo, você vai alegar o que foi feito até agora, até então no processo. O que tem no processo? A inicial, a contestação, e você vai apresentar ali a impugnação. Então, você vai fazer um breve relatório do processo e, posteriormente, né, finalizado esse relatório, você vai o quê? Repelir, rechaçar
as preliminares que foram levantadas na contestação. Quais são as possibilidades? O que eu posso alegar como preliminar? Nós vimos já que as preliminares elas podem ser alegadas nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, eu posso alegar ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, eu posso alegar incompetência absoluta relativa, eu posso alegar inconsistência do valor da causa, né? Eu posso impugnar também os benefícios da concessão da assistência judiciária, eu posso alegar prescrição, decadência, então eu posso alegar todas as matérias em sede de preliminares previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que nós já vimos, né, quando fizemos a peça de contestação. Então, eu vou falar o que o requerido falou, ou seja, o que ele trouxe de preliminares, e vou rebater, né? E vou rebater essas preliminares. Gente, como eu falei para vocês, as preliminares na peça de contestação, ela não é obrigatória. Deve-se analisar se, no caso apresentado, existe a possibilidade de se levantar, de suscitar preliminares. Se não, não é conveniente, né, até errado, inventar preliminares, só para encher linguiça, como se diz, né, o vocábulo. Então, não é necessário esse tipo de postura, né? Por quê? Porque está errado. Se não tiver preliminares a serem levantadas, vocês já vão direto para o mérito, né? Vocês já irão direto para o mérito. Abordar e rechaçar, repudiar todas as argumentações trazidas na contestação no que tange ao mérito. O que é o mérito em si? O mérito é o fim buscado pela ação. O que eu busco numa ação de reparação de dano? Uma indenização, né? Seja ela material, moral, né? Nós temos aí as subdivisões, as subespécies dessas reparações. Então, essas indenizações é o que busca uma ação de reparação de dano. Uma ação de obrigação de fazer. Qual que é o fim? É o que a confecção de um determinado ato, né? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ou seja, é a abstenção de fazer, de praticar um determinado ato. Então, é o fim colimado, o fim almejado naquela ação. Então, por exemplo, se na contestação o requerido suscita, fala assim, não, que foi culpa concorrente do requerente, né, que o requerente concorreu para o evento. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que afastar esse argumento. Como? Trazendo os seus argumentos que você já suscitou lá na inicial, mas de forma melhorada, por quê? Porque você está rebatendo o que foi levantado, o que foi argumentado ali pelo requerido na peça de defesa dele. Então, depois, primeiramente, eu vou trazer as preliminares, vou rebater essas preliminares. Posteriormente, o adentro ao mérito, né? Se, por exemplo, ele mencionou que está havendo enriquecimento sem causa, ou seja, que o autor está pedindo um valor alto, expressivo de dano moral, ou que o dano material não está devidamente comprovado nos autos. Então, você vai rebater esses argumentos. Rebater esses argumentos e trazer à tona aquilo, né, um argumento, uma alegação sua que vai corroborar o seu pedido, né, que vai corroborar a sua tese, né? Então, isso é o que você vai fazer na impugnação-contestação. Depois, né, fechado aí essa fase de mérito, vocês entrarão no requerimento. O requerimento, vocês primeiramente vão rebater as preliminares, vocês vão pedir para quê? Se você é o autor, você é o requerente, né, que está se defendendo de uma impugnação-contestação, você vai pedir o quê? A procedência desses pedidos, a procedência dos pedidos elencados na inicial,
né, e que não sejam recebidos os argumentos delineados na peça de contestação. E também irão ratificar, né, de confirmar todos os pedidos que já foram descritos e delineados na petição inaugural do processo, né? Então, é isso que vocês devem fazer. Caso haja necessidade de produção de alguma prova que não esteja de posse do requerente, ou que esteja de, né, ou seja, você, depois que você entrou com uma ação, né, você descobriu um documento que você quer juntar no processo, mas só que esse documento está na posse de uma autarquia, um documento público, é um documento que você não teve acesso, ou um documento que está até na posse do próprio requerido e ele não juntou, né? Então, você vai pedir especificamente a juntada daqueles documentos, aquilo que você quer de forma específica, né? Qual a providência que você quer da forma específica? Então, você vai formular esses pedidos caso tenha necessidade, caso seja o caso apresentado para vocês. Depois, vocês vão fechar, né, com o quê? Com a finalização. Né? Nestes termos, pede deferimento, a data e o nome do advogado. Agora, gente, outra questão que muitos alunos perguntam, professora, eu tenho que já levar os nomes das testemunhas já nessa peça? Eu posso levar? Pode, né? Se você quiser já trazer o rol de testemunhas, você pode. Mas nós temos que lembrar que quando o juiz proferir esse despacho de saneador ou decisão de saneamento, o juiz ele vai mandar intimar as partes para suscitar, apontar as provas que desejam produzir. E nesse momento, é o momento em que você vai também arrolar as suas testemunhas. Porque o autor ele pode arrolar as testemunhas na inicial, se ele quiser. Depois, o momento que ele vai se manifestar posteriormente é na impugnação, contestação, se ele quiser. Mas existe uma fase específica que é o despacho, né? Após o despacho de saneamento, após o despacho de saneador ou decisão de saneamento, vocês terão a oportunidade de arrolar as testemunhas que deverão ser ouvidas no processo, no momento que? No momento da fase da instrução, né? A fase instrutória do processo. Então, essa preocupação, ela não precisa ser agora, nesse momento. O que você deve fazer na inicial é indicar quais as provas que você quer produzir, né? Falar que você quer prova testemunhal, prova pericial, e cujo rol será apresentado em momento oportuno, se você não quiser apresentar já na inicial. Vamos supor que seu cliente, ele não trouxe para você, não levou lá no seu escritório a relação de de testemunhas, né, que você tem que arrolar no processo. Então, você não tem como arrolar na petição inicial. Então, mas vai ter um momento específico, que é após o despacho de saneamento, né, a decisão, muitas doutrinas vocês vão encontrar despacho saneador ou decisão de saneamento, tá? A mesma coisa. Então, vocês irão apresentar nesse momento oportuno. Esse é o momento processual oportuno para que se apresente provas a produzir, no sentido de que quais as provas que eu quero produzir, e o juiz vai te perguntar por quê. Por que você quer produzir essas provas? Porque com o despacho de saneamento, o juiz vai fixar os pontos controvertidos, já adentrando na próxima aula, que que o tópico vai ser despacho, o despacho saneador. Então, nesse momento aqui do despacho saneador, o juiz vai fixar os pontos controvertidos, porque ele vai ver o que está sendo discutido nessa ação. Valor da indenização por dano moral, a ocorrência do dano. Então, ele vai delimitar, porque chega na audiência de instrução e julgamento, se não delimitar os pontos a serem discutidos na audiência, aí fica uma audiência muito desorganizada, né? Então, por que o juiz manda fixar os pontos controvertidos? Para que na audiência de instrução e julgamento, aqueles pontos específicos sejam discutidos no momento da instrução do processo.
para que não fique fora daqueles tópicos já delineados ali no despacho, né, após o despacho de saneamento, manifestação tanto do requerente quanto do requerido. Então, essas peças, essas fases, né, ou seja, a fase postulatória, ela vai da inicial até a impugnação, a contestação. Então, na inicial, o que pode acontecer na inicial? O juiz ele vai receber essa inicial, e o juiz, quando ele receber a inicial, ele pode fazer o quê? Ele pode pedir para emendar a inicial, ele pode indeferir, né, declarar a petição inepta, ele pode também decidir a tutela antecipada de urgência. Então, depois disso, né, se ele pedir para emendar a inicial, o que vai acontecer? O processo, quem vai ser intimado? O autor vai ser intimado para emendar a inicial, né? Ele vai ser intimado para tomar essa providência. Se o juiz não recebe a inicial, ele vai proferir o quê? Uma sentença sem analisar o mérito. Então, significa que você, posteriormente, poderá entrar com essa ação novamente, né? E se o juiz já decide a tutela antecipada, então o processo vai prosseguir normalmente. Aí vai acontecer o quê? A citação do requerido para já comparecer numa audiência de conciliação, né? Se ele não for, se ele não tiver satisfeito com a tutela antecipada de urgência que foi deferida pelo juiz, ele vai poder apresentar o quê? Um recurso de agravo, né? E depois vai ser marcado audiência de conciliação, não havendo acordo entre as partes, né, naquela audiência, o juiz vai já sair dali, no caso, o juiz já determina na ata que o requerido já sai ali intimado a apresentar o quê? A contestação, que é a resposta do réu. Né? Ele já vai sair dali intimado. Se as partes manifestarem que não deseja audiência de conciliação, então o que vai acontecer? Quando vai começar a correr o prazo? A partir do momento para o requerido apresentar a contestação, a partir do momento em que o mandado for devolvido ao processo devidamente cumprido, né? Aí ele vai ter os 15 dias úteis para apresentar a contestação ou a resposta do réu. Após isso, no mesmo prazo de 15 dias úteis, vai apresentar o quê? O requerente, o autor, irá apresentar a impugnação, a réplica, impugnação, contestação, que é a fase que vocês estão agora, que é essa fase ainda postulatória. Já na aula que vem, nós iremos entrar nessa fase aqui, né, para elaborar ali o despacho saneador, que é importante para quem está desempenhando a função ali, né, o papel de juiz, né, quem for ali que estiver apresentando, que estiver representando esse papel. E depois, né, do despacho de saneador, vocês terão audiência simulada, né, provavelmente, não sei como é que vai acontecer. E depois vem o quê? Audiência simulada aqui, que é esse momento, e depois vem a fase decisória, onde o juiz vai proferir a sentença. Então, assim, eu resolvi trazer essa contraponto para que vocês possam se situar no processo e também para ajudá-los ali na elaboração da impugnação e contestação. Alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Professora, são duas. A primeira delas, na qualificação. Quando eu estou escrevendo, eu estou impugnando a contestação. Quando eu estou qualificando, já devidamente qualificado na exordial, e sendo que na exordial eu qualifiquei a parte requerida de uma forma, entretanto, na contestação, a parte ré foi qualificada de outra forma, na impugnação eu mantenho já qualificados na exordial ou eu tenho que novamente qualificá-lo mantendo o meu pensamento da petição inicial? Mas a qualificação não tem como manter um pensamento, são dados, né? Você vai simplesmente colocar os dados
Se você já colocou todos os dados na inicial, não tem necessidade de você repetir ali na impugnação contestação. Só se tiver algum fato, algum dado, perdão, algum dado novo. Às vezes ele mudou de endereço, às vezes, entendeu? Então não tem, só se tiver algum dado novo. Dificilmente ele vai mudar de. É impossível ele mudar de RG e de CPF. Então, né? Mas às vezes é porque eu vou ser mais exato em relação ao modelo que nós estamos fazendo no NAS. Eu estou até vendo a Luana aí. É o seguinte, eu qualifiquei na petição inicial como empresário. Na contestação, a requerida traz como trabalhador autônomo. E aí, eu volto novamente a qualificar ele como empresário? Ou eu... Não, mas você pode colocar o quê? Devidamente qualificado. Aí, sim, então, você... é justamente isso. Então, não preciso qualificar como empresário, só eu colocar devidamente qualificado na exordial já é o suficiente. Você está ratificando o que está lá na inicial, entendeu? Então, não precisa mas ser, como diz, a gente fala, é chover no molhado, não tem necessidade. Entendeu? Certo. Entendi. A outra dúvida é em relação à jurisprudência. Quando eu estou impugnando, eu sempre, se eu estou impugnando o mesmo fato, obviamente eu vou trazer a mesma jurisprudência já na exordial, certo? Aí eu nem preciso mencioná-la, apenas já... Porque, assim, a impugnação nada mais do que você está afirmando que você já colocou na exordial. Não tem necessidade, né? Só se for, por exemplo, o que você não falou na inicial que você tem que falar na impugnação contestação? A questão das preliminares, entendeu? Aí sim, se você quiser trazer alguma jurisprudência que vem corroborar, referendar a sua tese, você pode trazer. Mas no mérito, em regra, você já mencionou ela lá, né? Se você já trouxe na inicial, para que você ficar repetindo? É igual eu falei na aula passada. O problema é que muito advogado pega uma cópia, vai lá e Ctrl+C na inicial, Ctrl+V na impugnação contestação. E só muda alguma coisinha e fala que fez impugnação contestação. Ele perdeu a chance dele de rebater realmente item a item ali que foi mencionado na contestação. Eu vejo muito isso nas peças dos advogados, né? Às vezes deixa, como diz, o prazo para 11h59, né? 23h59 do dia, aí tem que fazer as coisas na pressa e acaba fazendo isso. Então, não tem necessidade. Você tem que rebater. Não é que a sua petição tem gente que fala, eu tenho que fazer uma petição para ficar grande. Gente, o juiz, ele gosta de petição que seja sucinta, inteligente e objetiva, né? Se você não mencionou as preliminares e você tem uma jurisprudência que vai te ajudar, que vai corroborar a sua tese, então coloque. Se você quiser rebater novamente os pontos do mérito, e você achou outra jurisprudência, você vai colocar, mas não precisa fazer uma monografia, não, gente, é uma petição, né? Senão você fica enfadonho. Já teve casos de juiz pedir para emendar inicial, no caso, quando as petições são propostas por juizados especiais cíveis, pode procurar em jurisprudência para vocês atestarem o que eu estou dizendo. Para o quê? Para diminuir a petição inicial, porque no juizado os princípios são outros, né? Os princípios da celeridade, da informalidade. Então, não tem necessidade de fazer, por exemplo, uma petição de 30 laudas. Para quê? O juiz nem lê. Né? E no caso, o assistente ainda fica xingando o advogado ainda. Né? Só se realmente tiver necessidade. Agora, então você tem que ser objetivo. Se você utilizou a jurisprudência na inicial, você só se reporta, né? Se reporta a ela, conforme já transcrito na inicial, entendeu? Você pode se reportar. Entendi. Sim, agora só reiterando que no exercício que a senhora pediu para fazer, se caísse dessa forma na OAB, obviamente eu não vou colocar jurisprudência, mas aí eu mencionaria como se eu já havia colocado na petição inicial ou não falo nada? Espera aqui, deixa eu abrir ela aqui. Vamos lá. Vou abrir ela aqui, ok.
Essa, né? Essa? Deixa eu entrar nela aqui. Só um momento, professor. Eu vou entrar aqui, né? Bom, Lucas, o que você perguntou mesmo? Eu fui abrir aqui. Em relação ao que a senhora colocou no caso simulado, se cair um caso dessa forma na OAB, e eu vou mencionar no mérito lá que já houve uma jurisprudência a respeito daquele assunto na exordial, eu não falo nada disso. Não fala nada disso. Na OAB, vocês não podem inventar nenhum dado. Vocês têm que seguir o que foi apresentado no problema. Entendeu? Então, não inventa. Entendi. Por quê? Porque qualquer forma que você possa inventar, eles podem identificar que se trata de uma forma de identificação do candidato, entendeu? Então, colocar números. Teve gente que já nunca não passou, foi reprovado na OAB porque colocou números, colocou dados, colocou OAB no final, inventou um número, né? E isso não pode, tá? Então, se atenha ao que foi apresentado no problema. Não inventa nada. Então, se você não sabe, você coloca XX, né? Coloca reticências, mas não inventa, tá? Igual nesse caso aqui, ó, o que você tá vendo as preliminares? O que foi alegado nas preliminares? Legitimidade passiva do Estado, Sim. falando do quê? Que foi o motorista da Secretaria Estadual da Educação que praticou, né, que provocou o acidente. Essa alegação, ela impera? Vocês acham que ela tem força? Não. Por quê? Porque a administração pública ela é responsável pelos atos praticados pelos seus prepostos. Então, você vai conseguir rebater essa preliminar tranquilamente, né? Inépcia da inicial. Razão de ter sido formulado de modo indeterminado. Aqui, ele colocou os 50 mil, né, o valor que ele gastou nas cirurgias e demais despesas médicas. Em dúvida, ele colocou a documentação. E o resto que ele pediu, 250, é a título de dano moral. Então, aqui não foi feito pedido de modo indeterminado. Então, os pedidos foram específicos, né? Ou seja, 50 mil a título de dano material e 250 mil a título de dano moral. Então, você vai rebater isso e vai enaltecer, ou seja, vai falar que foram juntados documentos que comprovam as notas fiscais, recibos que comprovam cirurgias e demais despesas médicas, né? E no mérito? No mérito, excludente da responsabilidade do Estado, consistente em quê? Na culpa exclusiva da vítima. Ele está jogando aqui que a culpa foi da vítima, né? Que atravessou a avenida fora da faixa de pedestres e sem a devida diligência que se esperava do homem médico. Nesse caso aqui, você vai rebater isso, fala, não, que ele estava em alta velocidade, que ele atravessou com a devida cautela prevista no Código Brasileiro. Então, você vai rebater nesse sentido. Então, esse caso aqui é bem tranquilo, né? Então, não, tem alguma dúvida? É tranquilo. Eu posso colocar a jurisprudência aqui, tá tranquilo, né? Pode colocar, né? Pode colocar sim. Então, com relação hoje, alguma dúvida sobre... Eu vou disponibilizar também para vocês essas fases do processo, né? Eu vou colocar em slide que fica melhor para a gente visualizar e vou disponibilizar para vocês no AVA também. Então, essa aula hoje era mais para que vocês pudessem tirar as dúvidas sobre impugnação e contestação. E já na aula que vem, nós iremos trabalhar o despacho, né, do saneador. No caso, decisão de saneamento. Nós iremos trabalhar, ou seja, quem vai desempenhar o papel de juiz tem que ficar atento, porque semana que vem nós iremos tratar desse tópico, ok? E professora? Oi. Se eu não conseguir arrolar as testemunhas na inicial, o juiz vai em algum momento mandar eu arrolar? Vai sim. O que acontece? Nesse momento que o juiz ele vai fazer o despacho, né, o despacho saneador, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um checklist se está tudo certo
nos processos, se a petição atender os requisitos, se a contestação está tudo certinho, se for atendidos os requisitos pressupostos processuais, e vai o quê? Ele vai delimitar os pontos controvertidos e vai mandar, ele vai determinar a intimação das partes para apresentar o rol de testemunhas. Então, depois do despacho saneador, ele vai oportunizar as partes apresentarem o rol de testemunhas, entendeu? Ah, tá. Tá bom? Beleza. Alguma outra dúvida? A gente tem até quando para enviar a atividade da impugnação? A impugnação, como teve uma aluna que falou que vocês têm que entregar semana que vem o do NAS, né? Sim. Uai, pode ser até semana que vem. Eu nem coloquei data lá, porque é para não coincidir com o que vocês têm que apresentar no NAS, né? Então, até semana que vem, até a próxima aula, fica um tempo bom para vocês? Tá bom. Tá bom? Então, vamos colocar, então, até a próxima aula, né? Até próximo sábado. Vocês têm uma semana aí para trabalhar, tá bom? Pode ser? Pode. Então, tá bom, gente. Alguma outra dúvida? Fale agora. Vou ficar disparar sempre, não, porque a gente vai ter outras oportunidades. Né? E se tiver qualquer dúvida, gente, pode pegar meu contato com a Maria Luísa e mandar mensagem para mim que eu respondo, tá? Eu sou bem tranquila. Às vezes eu não posso responder na hora, mas depois, com certeza, eu respondo vocês. Eu não tenho problema nenhum de ser acessível, tá bom? Se precisarem de mim, estou à disposição. Então, gente, vamos terminar nossa aula por hoje, né? Desejo a vocês bom final de semana. E qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar mensagem, pega meu contato com a Maria Luísa, que eu vou responder com todo prazer. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom sábado, bom final de semana. Fiquem em casa, tá? Abraços, até mais. Tchau, tchau. Tchau.